Você sabe quem escreveu o livro de Romanos? Vamos ver uma introdução e nessa introdução a gente vai ver a importância, que é a primeira parte, a importância de uma introdução ao livro de Romanos. Parte A é a importância, e é muito bom a gente entender a importância dessa carta. Não passe esse vídeo, fica comigo. A gente vai ver também na parte B o lugar e a data em que foi escrito. Você sabe qual lugar e a data em que o livro de Romanos foi escrito? Essa é a parte B. A parte C vai ser a ocasião em que foi escrito. Você sabe aonde foi escrito o livro de Romanos? Nós estamos com a Bíblia explicada, comentário bíblico Bica, uma introdução ao livro de Romanos. Parte D, a igreja em Roma. Você entende muita coisa sobre a igreja em Roma? Fica nesse vídeo. Olha só, essa é a parte D. Na parte E, vamos ver o texto do livro de Romanos. Muito interessante, né? E dentro desse contexto do texto, nós vamos ver duas formas da epístola aos Romanos. Vamos ver, segundo, a questão do capítulo 16 de Romanos. Muito interessante. Vamos ver também tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Introdução ao livro de Romanos. Olha só, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like, ativa o sininho para receber notificação dessa série Bíblia Explicada no Comentário Bíblico Bica. São 10 volumes, 5 para o Antigo Testamento. Nós estamos trabalhando com os 5 do Novo Testamento, trabalhando primeiro com uma introdução. Vamos ver na parte A importância do livro de Romanos. A respeito da Epístola aos Romanos, Martinho Lutero escreveu: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-lo de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustiva, lida ou entendida. E quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Estudiosos discutiram a reivindicação de que esta epístola seja a parte principal do Novo Testamento. Existem fortes razões para afirmar que os evangelhos detêm esta distinção, uma vez que eles constituem o testemunho histórico básico de Cristo. Mas devemos concordar com a opinião de que aprender-se a conhecer o que é o evangelho, o que é o conteúdo da fé cristã na Epístola aos Romanos, melhor do que em qualquer outra parte do Novo Testamento. Ao longo dos séculos, esta epístola, de uma maneira peculiar, ela foi capaz de dar um impulso para a renovação espiritual. Quando a igreja se desviou do evangelho, um profundo estudo da epístola aos Romanos repetidamente foi o meio pelo qual se recuperou a perda. Em um dia de verão do ano de 386 d.C., o brilhante Agostinho de Hipona, professor de retórica em Milão, ele sentou-se chorando no jardim de seu amigo Alípio. Depois de escapar das orações de sua religiosa mãe, Mônica, ele tinha ficado sob a influência do ministério do bispo Ambrósio, em Milão. Quando ele se sentou no jardim, quase convencido a romper com a antiga vida de pecado, ouviu as vozes de crianças que brincavam. Ele pensou ter ouvido as palavras apane e leia. Apane e leia. Interpretando isto como sendo uma voz de Deus, ele apanhou o pergaminho que estava ao lado do seu amigo e deixou que os seus olhos lessem as palavras, que foram as seguintes: não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne e suas concupiscências. Uma parte de Romanos que está no capítulo 13, versículo 13 e 14. Eu não li mais nada, disse ele. Eu não li mais nada, conta ele. Nem era necessário, pois instantaneamente ao final destas frases, como se uma luz de serenidade tivesse entrado no meu coração, toda a escuridão da dúvida se dissipou.
Quem pode avaliar o alcance dos efeitos sobre a igreja e o mundo que teve a iluminação do coração e da mente de Agostinho? Quem pode? Em novembro de 1515, Martinho Lutero, um monge agostiniano e doutor em teologia sagrada na Universidade de Wittenberg, iniciou as suas exposições sobre a Epístola aos Romanos. Ao preparar suas palestras, ele começou a ver mais e mais claramente o significado do Evangelho de Paulo da justificação pela fé. Certamente, ele diz, eu tinha ficado possuído por um incomum e ardente desejo de entender Paulo em sua Epístola aos Romanos, escreveu ele. Apesar disso, a despeito do ardor do meu coração, eu me encontrava impedido por uma expressão no primeiro capítulo, que era a seguinte: nele se descobre a justiça de Deus. Eu detestava esta expressão, justiça de Deus, porque de acordo com o uso e os hábitos dos doutores, eu tinha sido ensinado a entender isso filosoficamente, como significando, como eles diziam, a justiça ativa ou formal, segundo a qual Deus é justo e pune os pecadores ou os injustos. Dia e noite eu tentei, diz Martinho Lutero, meditar sobre o significado destas palavras. Então, finalmente, Deus teve misericórdia de mim e comecei a compreender que a justificação de Deus é aquela dádiva de Deus segundo a qual vive um homem justo, ou seja, a fé. Agora, eu me sentia como se tivesse renascido completamente e tivesse entrado no paraíso. O mundo inteiro conhece as consequências deste novo discernimento, que partiu de Martinho Lutero. Todo mundo sabe no que ocasionou essa sua experiência. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley, ele anotou o seu jornal. À noite, eu fui muito contra a minha vontade. Em uma reunião em Aldersgate Street, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. Faltando uns 15 minutos para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu realmente confiava em Cristo e somente em Cristo para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele tinha eliminado os meus pecados, os meus, e que Ele tinha me salvado da lei do pecado e da morte. Este foi o momento em que nasceu o avivamento evangélico dos tempos de John Wesley. O que aconteceu com Agostinho, Lutero e John Wesley mudou o rumo da civilização ocidental. Em uma escala menor, coisas semelhantes podem acontecer conosco, se permitirmos que as palavras desta epístola cheguem vivas às nossas mentes e aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Parte B. O lugar e a data em que foi escrita. Redobre sua atenção, vamos ver o lugar e a data em que foi escrita esta epístola aos Romanos. Em nenhuma das outras cartas de Paulo, o lugar ou a data em que foi escrita estão tão claramente indicados na própria carta, como no caso da carta aqui a qual se referimos aos Romanos. Em o capítulo 15, do versículo 16 e 32, o apóstolo deixa claro que ele está se aproximando do ponto culminante do seu ministério no Oriente. Ele pregou o evangelho desde Jerusalém aos arredores até Ilírico, e prossegue dizendo que sente ter concluído a sua missão naquela vasta região. Agora ele planeja ir à Espanha e visitar a igreja romana no caminho, uma vez que Roma já está evangelizada. Porém, antes ele precisa executar uma tarefa especial em Jerusalém. Durante algum tempo, ele se dedicou a fazer uma coleta entre as igrejas da Macedônia e da Grécia, para os pobres santos que estavam em Jerusalém. Esta oferta agora está praticamente completa e Paulo só está esperando a oportunidade para entregá-la. Como em 1 Coríntios 16, do versículo 3 e 4, Paulo indica que ele planejava terminar o seu trabalho de coleta em Corinto a partir daquela cidade em direção a Jerusalém, e como na época da escrita da segunda carta aos Coríntios, você pode ver isso no capítulo 9, do versículo 3 e 5, ele está executando esse plano e está a caminho de Corinto. É razoável supor que ele escreveu a Epístola aos Romanos em Corinto.
Esta opinião encontra apoio no fato de que a epístola ter sido entregue pela diaconisa Febe, que era de Cencreia, o porto leste de Corinto. Você pode ver no capítulo 16, do versículo 1. Inclusive, era uma grande mulher. Esta teria sido a última visita que o apóstolo fez àquela cidade, uma vez que logo depois, em Jerusalém, teve início o seu longo período de prisão, como você pode ver em Atos 20, versículo 2 e 3. A carta foi ditada a um certo Tércio, no capítulo 16, versículo 22. Os estudiosos não conseguiram estabelecer com um grau de certeza a época exata desta última visita a Corinto. A data depende de toda a cronologia que se adote para o ministério de Paulo. A data mais antiga sugerida é entre janeiro e março de 53 d.C. e a mais tardia é entre janeiro e março de 59 d.C., ou seja, faria entre 53 e 59 d.C. A parte C, vamos ver sobre a ocasião em que a carta foi escrita. Durante muito tempo, Paulo tinha planejado visitar a igreja romana. Você pode ver no capítulo 1, versículo 8 e 15, e no capítulo 15, versículo 22. Agora, finalmente, o projeto parece ter se tornado possível depois da entrega da sua oferta sacramental à igreja mãe em Jerusalém. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, ele escreve: de lá, passando por vós, irei à Espanha, no capítulo 15, versículo 28. Nenhuma afirmação do apóstolo poderia proclamar com maior eloquência o que ele imagina que é o seu trabalho. Ele é um evangelista, não um pastor. Seu chamado, como ele o entende, é plantar e não regar. Ele não apenas não tem desejo de construir sobre a fundação de outro homem, mas realmente não gosta de construir. Ele espera que a sua oferta, tão importante, que ele pretende entregá-la, mesmo correndo o risco de perder a vida, irá curar a ferida e trazer paz à igreja. Com a apresentação desta oferta, o trabalho que ele começou em Antioquia, você pode ver isso em Atos capítulo 13, 14, terá chegado ao clímax e ele estará livre para ir ao oeste com o evangelho. Mas por que Paulo escreveu este tipo de carta aos romanos? Para começar, durante anos ele tinha estado em controvérsia com o elemento fariseu na igreja, que dava muita importância à lei mosaica. Ele tinha escrito a carta aos Gálatas e a segunda carta aos Coríntios no calor dessa controvérsia. Agora, em Corinto, ele tinha tempo livre e paz. Esta era a sua oportunidade para difundir sistematicamente as conclusões às quais o Espírito o tinha guiado a respeito da questão, da questão em Cristo e a lei em si. Até certo ponto é uma expansão sistematizada da carta aos Gálatas, mas a seção ética da epístola mostra as finalidades, e afinidades definidas com a primeira carta aos Coríntios. Além disso, o apóstolo Paulo desejava esclarecer quaisquer mal-entendidos sobre o evangelho que ele pregava. Como esperava que a igreja romana apoiasse o seu plano de evangelizar a Espanha, isto era muito importante. Falsos rumores tinham chegado a Roma a respeito da mensagem de Paulo. Portanto, uma afirmação cautelosa da sua posição é apresentada com a oração de que os romanos lhe deem uma calorosa acolhida quando ele chegar e que tenham disposição para ajudá-lo neste trabalho na metade ocidental do Império Romano. Parte D, vamos ver a igreja em Roma. Não dispomos de informações diretas sobre a origem do cristianismo em Roma. O seu início está perdido na obscuridade. A tradição de que Pedro foi o seu fundador não tem embasamento histórico, embora haja uma concordância geral de que Pedro teria ido a Roma e sido martirizado ali. Existe uma referência aos forasteiros romanos presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 10. É possível que estes convertidos fossem os primeiros a levar a sua nova
de fé e de voltar à cidade eterna. Sabemos que se viajava muito naquela época e que havia uma migração contínua da capital para todos os cantos do Império Romano. Os capítulos 16 dá testemunho do fato de que muitos dos cristãos da congregação romana tinham vindo à capital originários de outras regiões, especialmente da Ásia Menor. Ambrosiaster, escritor do século IV, fornece o que é o relato mais provável do início cristão em Roma. Ele diz: é sabido que havia judeus vivendo em Roma na época dos apóstolos, e que aqueles judeus que criam passaram aos romanos a tradição de que eles deveriam proferir Cristo e respeitar a lei. Não se devia condenar os romanos, mas sim louvar a sua fé, porque sem ver nenhum sinal ou milagre e sem ver nenhum dos apóstolos em si, ainda assim eles aceitaram a fé em Cristo, embora seguindo um rito judeu. Isto parece estar de acordo com a evidência que obtemos da obra de Suetônio. Ele expulsou os judeus de Roma, porque eles se agitavam sobre a instigação de Crestos. Nada mais se sabe sobre estes Crestos. Era um nome comum entre escravos e possivelmente Crestos era um agitador servil, mas a maioria dos estudiosos é favorável à opinião de que Crestos é uma alteração da ortografia de Christus no grego. A pronúncia de E e I, que são as diferenças, dificilmente diferiria na língua grega desse período, ou seja, desse tempo, no grego koiné. Parece que o público geral, para quem o termo religioso cristão e judeu Christus teria sido incompreensível, o entendia como o Crestus familiar. Assim, seria perfeitamente possível, se não provável, que a afirmação de Suetônio seja uma referência aos problemas que surgiram nas sinagogas de Roma quando o cristianismo foi introduzido ali. Seja como for, os judeus cristãos e também os outros foram banidos de Roma por um decreto de Cláudio em 49 d.C. Este fato é mencionado em Atos 18, versículo 2, como sendo a razão da presença de Áquila e Priscila em Corinto. Portanto, podemos supor que por volta de 49 d.C. o cristianismo tinha sido introduzido na cidade. Se o relato de Ambrosiaster deve ser considerado como confiável, ainda precisamos levar em consideração o fato de que na época em que Paulo escreveu esta epístola, a igreja era predominantemente gentílica, como você pode ver no capítulo 1, versículo 13, e o capítulo 11, versículo 13, até o versículo 25. Não sabemos com exatidão como se desenrolaram os eventos, mas parece provável que o decreto de Cláudio teve o resultado de provocar uma modificação talvez profunda na igreja cristã, que foi privada dos seus elementos judeus. Aparentemente, no período que se seguiu a 49 d.C., a fé se espalhou rapidamente entre os gentios de Roma. Posteriormente, a proibição aos judeus foi suavizada e finalmente revogada, mas nesta época a igreja parece ter se separado completamente das sinagogas da cidade. É óbvio, no entanto, que o cristianismo romano manteve uma aparência mais sóbria e conservadora que o cristianismo de Paulo. Isto resultou não somente na influência judaica, que já o mencionamos agora há pouco, mas também, sem dúvida, reflete o temperamento legal romano. Vamos ver a parte E, que fala sobre o texto de Romanos. Embora não seja um tema crucial, devemos observar dois fatos a respeito do texto desta epístola. Primeiro, no início da igreja, pelo menos depois de 200 d.C., a epístola aos Romanos circulava em duas formas. A mais curta delas, sem os capítulos 15 e 16, exceto a doxologia do capítulo 16, versículo 25 e 27. Não há dúvida de que Paulo escreveu o capítulo 15 e também o capítulo 16 até o versículo 24. A autenticidade de toda a epístola é praticamente inquestionável. No entanto, surge a dúvida se o apóstolo escreveu a versão mais curta e mais
e mais tarde ampliou a sua forma atual, ou se ele escreveu a forma longa que posteriormente foi reduzida, talvez por outras mãos. O segundo problema é relativo ao capítulo 16. Foi sugerido por críticos modernos que este capítulo originalmente não era a parte da Epístola aos Romanos, mas foi incorporado à Epístola por um dos primeiros editores. A maioria daqueles que são favoráveis a esta teoria julga que o capítulo 16 provavelmente é parte de uma carta perdida destinada à igreja de Éfeso. Primeiro, vamos ver as duas formas da Epístola aos Romanos. É sábio que houve traduções para o latim da Epístola aos Romanos por volta de 200 depois de Cristo, que terminam em o capítulo 14 do versículo 23, mas que inclui a doxologia do capítulo 16, do versículo 25 ao 27. E muitos manuscritos gregos chegaram até nós dessa forma mais curta. O famoso herege Marcião, ele afirmava conhecer a epístola somente nesta forma. Alguns dos manuscritos também omitem a expressão em Roma, como se pode ver em o capítulo 1, do versículo 7 e versículo 15. Isto sugere que a forma curta pode ter feito o seu círculo como uma carta circular. Um rápido exame do capítulo 15 revela que é uma continuação do tema do capítulo 14, do versículo 1 ao 23. Na verdade, sem o capítulo 15, do versículo 1 e 6, a discussão ficaria incompleta. Além disso, o plano da epístola, ela pede uma conclusão como a encontramos no capítulo 15, do versículo 7 até o 13. A teoria mais provável é apoiada por todos os estudiosos conservadores, é que Paulo escreveu a versão mais longa, que foi posteriormente reduzida. Muitos estudiosos acreditam que foi Marcião quem criou a versão reduzida, pois é sábio que ele cortou livre e drasticamente elementos judaicos dos livros que ele incluiu no seu cânone do Novo Testamento. Alguns acreditam que a doxologia seja obra de Marcião. Segundo, a questão do capítulo 16, que é muito questionada. Ao estudar esta questão, devemos ter em mente que não existe nenhuma evidência nos manuscritos para separar o capítulo 16 do 15. Aqueles que questionam o capítulo 15 pertence à epístola original fazem isso baseado no fato de que, primeiro, parece improvável que Paulo enviasse tão grande número de saudações a indivíduos numa igreja para a qual ele era um estranho. Segundo, as exortações de capítulo 16, do versículo 17 ao 20, não estão coerentes com o conteúdo e o tom do restante da epístola. Terceiro, o apóstolo coloca uma bênção no capítulo 15, do versículo 33, aparentemente concluindo a epístola neste ponto. Realmente são problemas, mas ninguém foi capaz de demonstrar a partir destas objeções que Paulo não escreveu esta parte da epístola aos Romanos. Os estudiosos não foram além das especulações sobre estes temas, e qualquer solução proposta está sujeita às críticas. A respeito da primeira objeção, podemos ressaltar que em nenhuma das cartas de Paulo às igrejas, onde ele é especialmente conhecido, o apóstolo destaca indivíduos para fazer-lhes saudações especiais, aparentemente para evitar a demonstração de favoritismo. Este talvez seja o argumento mais forte contra a teoria de que o capítulo 16 é um fragmento de alguma carta perdida aos Efésios. Por outro lado, Paulo tinha razões para desejar estabelecer contatos pessoais com a igreja romana e pode ter decidido, por essa razão, enviar saudações para quaisquer membro que ele pudesse ter conhecido. Não é improvável que muitos de seus amigos tivessem se mudado para Roma. Todos os caminhos levam à cidade eterna. E havia uma espantosa quantidade de viagens naquela época, especialmente as feitas por comerciantes como Priscila e Áquila, como se pode ver no capítulo 16, do versículo 3. Também é provável que alguns, talvez muitos, dos quais o apóstolo cumprimenta, fossem crentes judeus, que ele tinha conhecido depois que o decreto de Cláudio o tinha expulsado de Roma em 49 depois de Cristo. Você pode ver quando eu falei no tópico D. Outros nomes na lista de Paulo são conhecidos por terem importância identificada com a igreja romana. Isso você pode ver no capítulo 16, do versículo 3 e 15.
A dificuldade de considerar a advertência contra dissensões e escândalos contra a doutrina que os romanos tinham aprendido no capítulo 16 do versículo 17 não é imaginária, mas Dodge, grande estudioso, escreve: quanto ao seu conteúdo, não seria verdade dizer que o único perigo que Paulo percebeu na igreja romana surgiu do grupo judeu. Ele tem em mente que, tempos em tempos, interpretações antiéticas do cristianismo, tais como as encontradas mais tarde em alguns textos hereges gnósticos, e dirige contra eles os seus enfáticos ensinos sobre as exigências éticas do evangelho, por exemplo. A gente vê então que, embora no corpo da epístola ele não indique definitivamente tais tendências como um perigo à unidade da igreja, pode ter se sentido obrigado a fazer uma advertência contra tal perigo antes do final da carta. O problema ocasionado pela colocação da bênção no capítulo 15 do versículo 33 não é importante. Ela pode ser interpretada simplesmente como uma breve oração que completa a parte principal da epístola antes das saudações pessoais, que se pode confirmar no capítulo 16, do versículo 20 e o 24. Estaremos bem acompanhados, observa Bart. Se percebermos o problema, mas deixarmos esse assunto em aberto e nos dedicarmos ao texto como ele nos é apresentado, pela impressionante quantidade de evidências textuais, como ele, na verdade, sempre foi lido pela igreja cristã. Então, essa foi uma introdução, e não perca o nosso conteúdo sobre Bíblia explicada em todo o Novo Testamento. Depois vamos levar uma série no Antigo Testamento. Fica com Deus, compartilha, comenta e deixa o teu like aí. Até a próxima.